Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de crime e drama chamado O Ódio que Você Semeia. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa com uma cena emocionante em que um pai chamado Maverick está explicando algo aos seus filhos, Star e Seven. Ele explica sobre a forma como os negros sobrevivem na América e ensina seus filhos a como se comportarem se um dia forem parados sem motivo pela polícia. Eles precisam mostrar as mãos e não responder nada além do que forem questionados. Mesmo assim, Maverick diz para eles não se esquecerem que ser negro é uma honra e que eles só têm que saber os seus direitos e tomar cuidado, mas sempre com dignidade. Neste dia, Star tinha apenas 9 anos e Seven tinha 10, mas eles já tiveram que aprender a se proteger da polícia. Em seguida, a cena mostra que Star já se tornou uma adolescente. Ela cresceu em uma família feliz, vivendo em uma área chamada Garden Heights, um bairro onde a maioria das pessoas são negras. Mav sustenta sua família com um mini mercado que abriu na região. Antes ele já foi um traficante, mas depois que construiu a sua família, ele não quis continuar no mundo do crime. Star e Seven estudavam em uma escola pública, mas como o ambiente era muito perigoso, a sua mãe os transferiu para uma escola de elite no bairro de Williamson. Frequentar esta escola faz com que Star não possa ser ela mesma. Ela tem que deixar de lado os hábitos dos negros, tendo que mudar a sua forma de falar e agir para poder se misturar com os brancos, até mesmo para evitar confrontos. Nesta escola, suas melhores amigas são Hailey e Maya, que sempre defendem Star se um estudante branco a incomodar. Ela também tem um namorado. Eles estão juntos há 6 meses e o nome dele é Chris. Esse rapaz é a melhor coisa que ela tem nesta escola, mas ainda assim muitos estudantes brancos e ricos olham cinicamente e se perguntam por que Chris escolheu uma garota negra para ser a sua namorada. Durante o fim de semana, ela sai com a sua amiga Kenya para curtir uma festa, onde ela também encontra Khalil, um amigo de infância, porque a avó dele costumava ser a sua babá quando ela era criança. Eles não se viam há muito tempo e enquanto conversam, veem pessoas brigando na festa, quando de repente um tiro é ouvido e faz com que todos saiam correndo. Preocupado, Khalil imediatamente pede a Star para entrar em seu carro. Ele costumava ser um menino pobre, até que um dia sua avó foi demitida do hospital porque estava com câncer. Então ele teve que mudar de profissão e se tornou um traficante para ajudá-la. Isso deixa Star muito preocupada. Khalil também compartilha seus princípios de vida inspirados em Tupac, um rapper que inspira os negros através das suas letras de música, que dizem que o ódio que eles recebem quando crianças se transforma em rebelião quando eles crescem. Enquanto isso, no caminho, eles são repentinamente parados pela polícia. Star aprendeu desde criança a como se comportar em uma abordagem policial. Então, ela imediatamente coloca suas mãos no painel para que o policial possa vê-las. Mas Khalil é um pouco teimoso. Ele não queria fazer isso e só colocou porque Star insistiu. Ele também não quis mostrar a sua carteira de habilitação e nem desligar o som, porque não tinha feito nada de errado. Então, o policial diz a Khalil para sair do carro, e Star pensa em registrar esta cena com o seu celular, mas ela está com medo. Quando o policial vê Star filmando, ele a manda largar o celular. Depois, ele revista Khalil e pega a sua carteira. Vendo que Khalil parece muito relaxado, Star o lembra de continuar fazendo o que os policiais lhe disseram para fazer, e colocar as mãos para cima. Khalil então pega um pente de dentro do carro, e o policial atira nele várias vezes, pensando que ele estava pegando uma arma. Em pânico, Star sai do carro para ver o estado do seu amigo, mas o policial a manda ficar parada e depois a algema. Em seguida, o policial começa a procurar a arma de Khalil e descobre que ele não tinha nenhuma arma, era apenas um pente. Star está desesperada porque Khalil está morrendo no local e o policial não tenta ajudá-lo. Khalil foi atingido por vários tiros e não será possível salvá-lo. Após o incidente, ela vai até a delegacia acompanhada pela sua mãe. Ela é interrogada pelo detetive Gomes e o detetive Willie, que deveriam estar perguntando o que aconteceu, mas eles apenas perguntam sobre quem Khalil realmente era, o que Khalil fazia e se Khalil era um usuário de drogas. Entretanto, eles não fazem nenhuma pergunta sobre o policial que matou Khalil. De repente, Carlos, o tio de Star, chega e diz para pararem o interrogatório imediatamente. O que aconteceu deixou Star muito traumatizada, porque ela viu seu amigo sendo assassinado, mas felizmente Mav fica ao lado da sua filha nesse momento. Quando todos eles foram para a casa da avó de Khalil, todos os olhos estavam voltados para Star e a avó de Khalil ficou profundamente triste com o falecimento do seu neto. Carlos e a sua esposa também foram à casa da avó de Khalil transmitir as suas condolências. Nesse momento, Chris contata Star perguntando por que ela não foi ao seu encontro como eles haviam combinado, mas Star não podia dizer a ele o que realmente aconteceu. Ela disse que não podia ir, mas não explicou o motivo. Quando Mav pergunta o que aconteceu com o policial que matou Khalil, todos ficam surpresos quando Carlos diz que ele só
só pagou a fiança e foi liberado. Haverá uma investigação completa do caso, e isso será feito pelo procurador do distrito. Mas Mav já pode adivinhar onde este caso vai parar. Certamente as chances de justiça para Khalil são muito pequenas, e Carlo diz que Mav não pode confiar no sistema, mas pelo menos pode confiar nele. Enquanto isso, na escola, Star não está nada bem. Ela tem medo de ser considerada uma garota negra tirana se ela disser que o seu amigo negro foi morto pela polícia e ela não fez nada para impedir. Então ela escolhe permanecer em silêncio, mesmo quando Hayley pergunta. Star escolhe o silêncio porque ela não sabe o que a sua amiga vai pensar. Numa tarde, Star e Kenya vão a um café e enquanto esperam a comida, elas assistem a uma transmissão de notícias sobre a morte de Khalil e o fato dele ter sido morto por um policial. As notícias se espalham rapidamente pela comunidade e nas imagens a mãe de Khalil exige justiça para o seu filho. Depois do café, Kenya pede a Star que ela conte a verdade a todos, mas Star ainda está pensando sobre isso. Além do mais, os seus pais a proibiram de ficar falando sobre o que aconteceu para todo mundo. Enquanto isso, o pai de Kenya, King, aparece de carro e diz a elas para entrarem no veículo. Ele é um grande traficante de drogas da área e Mav fazia parte da sua gangue. No carro, King diz a Star que ele sabe o que aconteceu com Khalil. Depois ele afirma que ver o incidente foi muito triste, mas será ainda mais difícil esquecer, por isso ele aconselha Star a seguir a sua vida. Depois de deixar Star no mercadinho, Mav vai falar com o seu velho amigo King, que sugere a Mav que Star não deveria dizer à polícia que Khalil trabalhava para ele, porque Star vai acabar se metendo em problemas, e é melhor que ela esqueça tudo. Em casa, Lisa fica sabendo que a sua filha foi implicitamente ameaçada por King, e que ele vai fazer mal a sua Star se ela contar à polícia sobre o trabalho de Khalil. Então ela pede ao seu marido que eles se mudem para outra cidade para o bem da sua família, mas de acordo com Mav, King não os incomodará, pois aceitou quando ele decidiu deixar o mundo das drogas. No dia do funeral, enquanto Star está se preparando, Mav vem ao seu quarto. Star fala com ele sobre a visão de Khalil sobre a vida, que os brancos sempre verão os negros com ódio e que a lei foi feita contra os negros. Mav explica que muitos negros são traficantes de drogas porque precisam de dinheiro, mas inconscientemente eles caem num círculo vicioso. Se tornar traficante parece uma solução para sair da pobreza, mas as drogas também destroem a população negra. Ele não queria repetir esse erro, ele queria ser um bom modelo para os seus filhos. Enquanto isso, na igreja, Star não pode deixar de chorar quando vê o corpo de Khalil deitado no caixão. Todos estão presentes na missa, incluindo King e a sua família. O padre chama alguém que queria dizer algumas palavras. Uma mulher chamada April vem ao palco. Ela é advogada e diz que a polícia não tem a intenção de punir corretamente o policial que atirou em Khalil, embora houvessem testemunhas confiáveis. Então ela convida todos a começarem uma manifestação pacífica na delegacia depois da missa. Suas palavras dão força para o povo que está presente e quer lutar por justiça. Antes de retornar ao seu assento, ela olha para Star como se estivesse convidando a garota para participar. Depois da missa, um grupo de pessoas já está se preparando para protestar na delegacia por justiça para Khalil. Preocupado que esta manifestação pacífica possa acabar em violência, Mav manda todos os membros da sua família para casa. E isto decepciona seus amigos, porque eles acham que eles também deveriam participar. Mas Mav estava certo. Quando as notícias mostram o protesto na TV, a manifestação pacífica se transformou em uma violenta resistência contra a polícia. As notícias também chamam a atenção de Chris, que para descobrir o que aconteceu, imediatamente liga para Star e pergunta se ela e sua família estão a salvo. Enquanto isso, April bate na porta. Ela está lá para falar com Star. Ela explica que o depoimento de Star reforçaria as acusações contra Brian, o policial que atirou em Khalil. É por isso que Star tinha que aparecer em todos os lugares, contando tudo o que aconteceu nas mídias sociais, na TV e nas manifestações de rua. Mav concorda com isso, mas Lisa não quer que o depoimento de Star prejudique sua filha. Ouvindo isto, April não pode fazer mais nada, mas antes dela sair, Star decide contar que quando ela era criança, a sua melhor amiga Natasha foi morta a tiros por um dos membros da gangue de King. Ela sabia quem era o culpado, mas naquela época ela escolheu permanecer em silêncio. April não sabia o que dizer ao ouvir aquela história e disse que Star poderia avisá-la a qualquer momento se ela mudasse de ideia. No dia seguinte, na escola, Star fica chocada porque todos os seus amigos estão saindo para protestar por justiça a Khalil. Mas o que ela vê não é uma preocupação real, é só uma desculpa para os estudantes faltarem às aulas e se divertirem lá fora. Decepcionada, Star liga para Carlos para buscá-la na escola e Carlos a leva para o hospital onde a sua mãe trabalha. Ela diz à sua mãe que quer depor a favor de Khalil e naquela noite eles vão à estação de TV acompanhados por April. Ela é entrevistada, mas o seu rosto é embaçado para que a sua identidade permaneça em segredo.
medo. Entretanto, ela foi questionada sobre o que Khalil fazia e respondeu que ele foi obrigado a se tornar um traficante porque a sua avó estava doente, e contou ainda que ele trabalhava para um homem chamado King. Isto está sendo visto por King e toda a sua família em casa, mas logo Star desvia a conversa para o incidente do tiroteio. Depois disso, a família sai para jantar e enquanto eles estão conversando, Star vê King esperando do lado de fora. Mav sai e confronta diretamente King, mas antes que eles lutem, King e seus membros optam por fugir porque a polícia está vindo. Agora, Mav está lá sozinho. A polícia imediatamente o acusa de tráfico e começam a revistá-lo. A polícia não encontra nada, mas apesar de Lisa ter dado a identidade de Mav, a polícia ainda não o deixa ir. Então, Star pega o seu celular para gravar, assim como todos no restaurante. Por isso, a polícia libera Mav e eles decidem ir direto para casa. Ao chegar em casa, Star se sente culpada. Ela pede desculpas e diz que deveria ter ficado calada. Em seguida, Mav diz a todos os seus filhos para se alinharem no pátio e pergunta novamente sobre seus direitos como negros. Eles relembram as lições que Seven e Star aprenderam quando eram crianças. Mav diz que se Star estiver pronta para falar, ela deve falar e não deixar outras pessoas a silenciarem. Enquanto Star está brincando na casa de Maya com Hailey, elas veem um programa de TV asiático que está falando sobre o assassinato de Khalil. A narrativa soa muito bem para o lado do policial, dizendo em que a região em que Bryant estava trabalhando era muito perigosa por causa do tráfico. Os pais de Brian até disseram que o seu filho era uma boa pessoa e que ele estava apenas fazendo o seu trabalho. Quando Hailey ouve a notícia, ela expressa sua preocupação com o policial, mas essas palavras deixam Star triste e sem saber por que Hailey estava defendendo Brian ao invés de Khalil. A partir daquele dia, a amizade delas ficou abalada. No outro dia, Star conta à sua mãe que ela e Hailey brigaram. Hailey era uma das suas melhores amigas. Então, a sua mãe a aconselha a não pensar muito sobre isso e diz a Star para perdoar a sua amiga e continuar com a sua vida. Na noite do baile de formatura, Chris pergunta a Star sobre a sua entrevista na TV. Ele diz que sabia que a figura borrada era ela. Chris simplesmente perguntou se Star conhecia Khalil. Ele queria empatizar com o que Star estava sentindo, mas a experiência de Star foi assistir a 2 de seus amigos morrerem na sua frente. Ela também diz que essa foi a razão pela qual a mãe dela a enviou para aquela escola. Sua mãe também disse que ela tinha que ser 2 versões de si mesma. Em casa, ela não podia ser uma criança Williamson, e quando ela estava em Williamson, ela não poderia ser a mesma criança do seu bairro. Naquela noite, Chris leva Star e Seven para casa para conhecer os pais de Star. Curiosamente, quando ela chega, ele é considerado um motorista por Mav, mas é diferente com Lisa. Ela já conhecia Chris e o recebeu muito bem, mas Mav não podia aceitá-lo, o que fez com que Chris se sentisse desconfortável e por isso ele preferiu ir para casa. Então, Mav fica nervoso porque ele era o único que não sabia que Star tinha um namorado branco. Mas no final, Star consegue explicar ao seu pai, quando de repente eles se assustam com os tiros que estão atravessando a casa. Todos os capangas de King estavam passando por ali, aterrorizando Star por causa da entrevista que ela deu na noite passada. Apesar do carro já ter ido embora, Mav não quer voltar para sua casa porque ele está com medo e decidiu ir para a casa de Carlos. Em seguida, Mav e Seven voltam para casa para acertarem as contas com King. No dia seguinte, no café da manhã, Carlos conversa com Star. De acordo com ele, para algumas pessoas, esse caso não é considerado um crime, apenas uma batida que terminou mal. Ele também diz que os policiais que param motoristas na beira da estrada não têm culpa se o motorista é desobediente e não hesitam em atirar se sentirem ameaçados. Mas Star responde que esse padrão operacional só se aplica a pessoas negras e pergunta ao seu tio se fosse um branco dirigindo uma Mercedes, ele atiraria ou diria para colocar as mãos para cima. No dia do início do julgamento, Star vai testemunhar perante o júri, que tem em sua maioria pessoas brancas. Ela conta tudo calmamente e explica todo o ocorrido durante mais de um dia. Na escola, Hailey aparece para falar com Star, mas ela não havia percebido que estava sendo racista o tempo todo. Ela achava Star diferente porque ela nunca a ameaçou, ao contrário de Khalil, que era um traficante. Ouvindo isto, Star imediatamente pega um pente da bolsa de Hailey e pergunta se aquilo parece uma arma. Então Hailey responde que parece uma arma na mão de Khalil, o que deixa Star furiosa, ameaçando Hailey como a polícia fez com Khalil.
Chris chega bem na hora e tenta acalmar Star, mas ao mesmo tempo ela recebe uma mensagem de Kenya dizendo que Seven foi espancado pelo seu pai King. Junto com Chris, eles vão para a casa de King para buscar Seven. Felizmente, King não está em casa e a sua esposa tenta protegê-los. Ela diz para eles saírem rapidamente antes que King voltasse. Quando eles estavam na estrada, haviam muitos protestos exigindo justiça por Khalil. Eles estavam protestando na frente da prefeitura porque o veredito do júri disse que o policial Brian era inocente e não haveria mais julgamento. Então Star decide entrar em ação e diz a Chris para levar Kenya e seu irmão para um lugar seguro. Enquanto ela se junta aos manifestantes, eles são interceptados pela polícia com armas carregadas. Ela decide falar na frente deles tudo o que ela disse ao júri, que era testemunha-chave, e encoraja os manifestantes que as suas manifestações são corretas, mas não importa o quão alto eles gritem, não importa pelo que eles estejam tentando lutar, a polícia ainda se recusa a ouvi-los. Com medo da polícia totalmente armada e todo aquele gás lacrimogêneo, a multidão se dispersa rapidamente. Agora, Star tem que levar Seven, que está gravemente ferido. Eles vão à loja de Maeve para procurar leite para eliminar os efeitos do gás lacrimogêneo, que está queimando seus olhos. Enquanto isso, King aparece na loja e, ao ver a presença de Star, imediatamente aproveita essa oportunidade e ordena a seus homens para queimar a loja de Maeve para que Star pudesse ser morta ali. Felizmente, haviam vizinhos que viram e imediatamente tentaram ajudar todos aqueles que estavam presos lá dentro. Maeve, Carlos e Lisa também chegam lá e os apressam a sair pela porta dos fundos. Vendo a situação, King se aproxima na intenção de atacar Maeve, mas algo inesperado acontece. Maeve havia deixado cair a sua arma, que é recuperada pelo irmão mais novo de Star, que aponta a arma para King para defender o seu pai. Mas a polícia também chega e Star levanta as mãos rapidamente. Ela não quer que a polícia atire em seu irmão. Então ela questiona por quanto tempo isso vai continuar se repetindo e quantos negros vão precisar morrer para que esse ciclo seja quebrado. Felizmente, Sakane coloca a arma no chão e todos saem dali com vida. Após o incidente, Maeve planeja reconstruir a sua loja, enquanto King é preso como responsável pelo incêndio. A polícia finalmente pôde prender King, graças às contribuições da comunidade local. Agora, Garden Heights tem sido um bairro seguro desde a prisão de King. Seven termina a escola e se prepara para ir para a faculdade. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.